Olá pessoal, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes e para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje 19, domingo 19 de dezembro de 2021 e vamos aí fazer uma análise de algumas ações, o nosso vídeo do final de semana. Dentre as que eu separei, atendendo alguns pedidos aí, tá? Fertilizantes Heringer, atendendo o pedido do meu amigo Cláudio Santos, lá de São Carlos. Um abraço aí, meu amigo, para você, para toda a sua família. Muito obrigado aí, pelo seu pedido, por dar aquele apoio no nosso canal. Também GNDI 3, VEG 3, Pão de Açúcar, Pecar 3, PetroRio, Prio 3, Unip 6, BTG Pactual, BPAC 11, Lojas Quero Quero, LJQQ3, BDRs, Mercado Livre e atendendo o pedido do João Paulo de Souza, que pediu aí Tesla, também BDR TSLA34. Muito obrigado aí, João Paulo, pelo seu pedido, pelo seu carinho aí, pelo seu apoio ao nosso canal, tá? Então vamos lá, pessoal. Quero deixar bem claro que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações, é apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando com Tesla, começando com fertilizantes Heringer, fechou cotado em 19,91, alta de 1,58%, gráfico diário primeiro, tinha perdido as médias e conseguiu fechar acima da média de 21. Então, para amanhã, 19,84 é o primeiro suporte, depois mínima do dia 19,06. Máxima 19,95, fechou bem perto dessa máxima, é a próxima resistência, depois resistência em 20,32 na média exponencial de 9. Gráfico de 60 minutos. Vamos dar uma olhadinha aí para ver como que foi. Logo na abertura já abriu com gap de baixa, mas reagiu bem, Não conseguiu romper as médias. Aí a partir das 13 horas rompeu as médias e depois no finalzinho devolveu, perdeu um pouco aí, as médias novamente no final. Então o que eu vejo de interessante aqui? O que seria importante? Logo nas primeiras horas, romper de volta, principalmente 19,73, trabalhar acima disso. Se já abrir caindo, primeiro é não perder 19,42 e depois aquela mínima do meio-dia, a mínima que teve depois do meio-dia, justamente a mínima, do meio-dia, 19,12, tá? É isso daí. Primeiro suporte são isso daí. Gráfico semanal. Semana passada havia rompido as médias, essa semana não poderia ter perdido, perdeu, tá? Então para essa semana, 18,92 é o primeiro suporte, é a mínima da semana passada e continua aí resistência mais importante na média de 21, os 21,52, depois a máxima da semana 23,61. GNDI, gráfico diário primeiro, vamos lá, queda de 1,26%, fechou cotado em 65,20. GNDI que no dia anterior, abriu com esse gap de baixa, mas devolveu tudo, mas se segurou na média de 21. E ontem perdeu essa média de 21. Então agora para amanhã, 65,43 a média de 21 é a primeira resistência, depois a máxima do dia 65,99. Suporte na exponencial de 9, que estava perdendo, mas fechou acima, 64,74. E depois a mínima do dia, 63,77. Gráfico de 60 minutos. Vamos ver como que foi. A abertura foi aqui, foi lá embaixo, depois reagiu, mas não teve muita força. Está cruzado aqui para baixo, está abaixo das médias, precisa reagir, romper 65,46 na exponencial de 9, depois 65,68. E se já abrir caindo, eu vejo que esse é um suporte interessante, tá? Primeiramente que depois do meio-dia já fechou aqui, abaixo das médias. Então o primeiro suporte é a última hora, que é aquela mínima depois do meio-dia,
O 64,77 seria bom não perder. Agora, quanto que é isso aqui? 64,69, né? Então, esse também vai ser uma referência importante. Se vier a perder, aí é a mínima do dia. Gráfico de 60 minutos. Vamos lá. Desculpa, semanal. Semanal esteve lá em cima e devolveu tudo. Tá? Resistência. Ó, a máxima da semana passada foi 65,39. Não conseguiu fechar acima. Então, continua esse 65,39 como primeira resistência interessante. Depois, exponencial de 9, 67,53. E depois, a máxima da semana que terminou aí em 71,96. Mínima 62,33 é aí o suporte mais interessante, que seria bom não perder mais. Gráfico, já foi, né? Agora VEG, gráfico diário de VEG, queda de 2,1%, fechou cotado em 34,85, perdeu o exponencial de 9, 35,18 na exponencial de 9, é a primeira resistência para segunda-feira, e depois a máxima do dia 35,57. Mínima 34,62 é o primeiro suporte, é a mínima do dia, e depois o mais importante 34,29 na média de 21. Gráfico de 60 minutos. Vamos ver como que foi. Logo na abertura já abriu forte, uma queda forte, né? É um marubozu de baixo, ó, esteve abaixo das linhas, né? Inferiores da banda de Bollinger e se segurou. É aquele negócio, né? Tá fora, volta, depois reagiu, mas perdeu força no final novamente. Onde que eu vejo suporte aqui? Qual é a mínima depois do meio-dia? É isso aqui, ó. 34,69. Esse é o primeiro suporte aí que vai ter. E resistência 35,15, depois 35,36, o mais interessante. Semanal de VEG, vamos ver como que terminou. Olha, semana passada foi uma bela de uma reação, né? 9% de alta. O que eu considero que é natural, aceitável, que viesse até metade. Não veio. Então, por enquanto, tá bom, tá? Então, para essa semana seria bom não perder esses 34,62 aqui, tá? Que é a mínima dessa semana. Não conseguiu, tinha rompido a exponencial de 9, a semana perdeu. Então, 35,40 vai ser a primeira resistência, depois a máxima dessa semana, que é 36,56. PECAR3, pão de açúcar, gráfico diário, queda de 0,6%, fechou cotado em 23,25. Ó, esteve aqui embaixo e já reagiu muito bem, tá? Então, estava perdendo a média de 21, mas não perdeu. Então, média de 21, 22,89 é o primeiro suporte e resistência na máxima, os 23,25. Depois, suporte na mínima também, o mais importante, né? 22,39. Gráfico de 60 minutos. Vamos ver aí como que foi. Olha aí, logo na abertura já abriu com gap de baixa, perdendo as médias, né? E foi lá embaixo e reagiu muito bem. Então, tá aí. Nas primeiras horas já seria bom romper os 23,15 e trabalhar acima disso. Se abrir caindo, qual a mínima que tivemos depois do meio-dia? Meio-dia tá aqui, né? Então, primeiramente, eu vejo que a última hora é o primeiro suporte interessante, se tratando de gráfico de 60 minutos. Então, 23,04 é o primeiro suporte mais interessante. E não perder mais aqui, né, essa região dos 22,51, tá? Gráfico de semanal, tá aí na semana, fechou bem perto do que abriu, né? Mais um doji, não conseguiu ainda romper a exponencial de 9. Então, para a semana que vem, 23,61 a máxima é a primeira resistência, depois mais interessante na exponencial 23,77. Mínima 22,39 é o suporte. Então, tivemos aí, né, um fundo mais alto, mas ainda não tivemos um topo mais alto no semanal, tá? Então, vamos ver se essa semana se reage, né?
Gráfico diário de Prio 3, PetroRio, alta de 1,4%, fechou cotada em 20,30. Uma bela de uma reação. E agora precisa romper essa exponencial aqui, tá? 20,36, né? Por muito pouco não rompeu. Então precisa romper isso daqui, depois a máxima do dia, 20,47, e já tentar buscar a mais importante, que é os 20,94. Mínima 19,33 é o suporte aí mais interessante para segunda-feira. Gráfico de 60 minutos. Vamos lá ver como que foi. Abriu aqui embaixo, abriu com gap de baixo, né? E logo na primeira hora já reagiu, rompeu as médias, depois se segurou muito bem. Aqui chegou a estar perdendo, mas reagiu muito bem, tá aí, beleza, né? O fato, pessoal, que eu vejo assim interessante, já estava cruzado aqui antes, né? Quando está cruzado, ganha mais força, né? Então, sempre que está cruzado é bom, merece mais atenção, né? Então tá aí uma bela reação. Vamos ver se agora consegue romper aqui essa região dos 20,60. Nas primeiras horas, suporte em 20,15, depois suporte em 19,91. Qual foi a mínima depois do meio-dia? Exatamente aqui, mas está acima das médias, tá? Para pensar nisso daqui, ó, 19,60 somente se perder aí a média de 21, tá? Por enquanto não. Gráfico de semanas, né? Semanal. No semanal ainda perdeu a mínima da semana passada, não conseguiu fechar acima. Então, para a semana, o suporte mais interessante é os 18,98, a mínima dessa semana que terminou. Resistência na máxima 21,32, tá? Então, por enquanto, semanal, essa semana seria bom uma bela de uma reação em Prio 3, porque se vier a cair mais um pouquinho, isso aqui vai cruzar para baixo. Para o semanal, não vai ficar bom, não é bom, né? Sempre, né? Não é bom, tá? É isso, cruzou, a coisa complica, né? É tipo assim, ó lá, cruzou, complica. Cruzou para cima é bom, então tá aí, vamos ver como que fica aí essa semana, que a semana aí é uma semana mais curta, né? Gráfico diário de Unipar, alta de 1,75%, desculpa, 0,75% de alta, R$ 100,87 é a cotação, tá? Mínima 100,17 é o suporte que temos para segunda-feira, máxima 103,38 é a resistência mais interessante, tá? Na verdade, primeiramente tem a resistência da máxima do dia anterior, R$ 102,00, que estava acima e não conseguiu romper, então é resistência ainda para segunda-feira, é a primeira, tá? Gráfico de 60 minutos, vamos ver como que foi. A abertura foi aqui, logo na primeira hora fez a máxima do dia, depois devolveu, estava fora da banda de Bollinger, devolveu, se segurou na exponencial de 9, perdeu e recuperou de volta, muito bom, tá? Então, para segunda-feira nas primeiras horas, suporte 100,90 e depois 99,85, tá? Mas antes desse 99,85 na média de 21, temos aquela mínima que teve depois do meio-dia, tá aqui, tá? 100,17, tá bom? Gráfico semanal de Unip 6, lindo, rompeu máxima da semana passada, tá? Beleza, então agora para a próxima semana 103,38 é a primeira resistência aí mais interessante. Suporte, eu vejo que essa região era uma resistência forte, esse topinho aqui, ó, tá? Então eu vejo aproximadamente 97,80 é o primeiro suporte do semanal, tá? Para depois a mínima da semana, os 95,38, né? Então tá aí uma bela reação de Unipar, muito perto do topo histórico, né? É isso mesmo, tá? Muito perto do topo histórico aí, que é 105,12, tá? Então é isso aí, né? Para quem assistiu os vídeos lá desde o começo, do primeiro dia que eu falei, né sobre, né, isso aqui, ó, tá? Então, maravilha, uma bela de uma reação aí de Unipar. Vamos lá agora para BPAC 11, Banco BTG Pactual. Gráfico diário, alta de 1%, para ser exato 0,98, fechou cotado em 22,74.
Exponencial de 9, 22,26 é o primeiro suporte, depois a mínima do dia, 21,81. 22,85 a máxima é a primeira resistência aí que temos para segunda-feira. Gráfico de 60 minutos, vamos ver como que foi. A abertura foi aqui, perdeu as médias, depois já recuperou, tá? Aí depois no finalzinho perdeu um pouco a força. Então tá em cima de um suporte. Deixa eu ver, 22,50, exatamente a média exponencial. É um suporte, tá? Depois suporte aqui em 22,36 na média de 21, tá? E se perder a média de 21, eu vejo isso aqui como importante, R$22, tá? Como próximo suporte aí mais abaixo. Semanal. Formou um doji, né? Não conseguiu romper a máxima da semana passada, que é os 22,95. Então, esses 22,95 é uma resistência para essa semana ainda. Depois a máxima dessa semana, que é os 23,59 como resistência mais importante para romper. Mínima 21,27 é o suporte aí que seria bom não perder mais. Lojas Quero, gráfico diário de lojas Quero, alta de 2,3%, fechou cotada em 11,48. Exponencial de 9 é o primeiro suporte, 11,03, depois a mínima do dia, 10,86. E o mais importante, 10,75. Então tá aí, também tá cruzado aqui, né? Toda vez que cruza fica mais interessante. Então tá aí, a máxima 11,71 é a resistência mais interessante aí para amanhã. Gráfico de 60 minutos. Logo na abertura perdeu média de 21 e depois na segunda hora já recuperou a média de 21 de volta, tá? Então uma bela de uma reação, estava fora da banda de Bollinger, voltou para dentro, perdeu um pouquinho a força, mas não perdeu a exponencial de 9, que é 11,36, o primeiro suporte para o gráfico de 60 minutos aí nas primeiras horas. Depois o mais importante de 11,17 na média de 21, tá? Isso aqui é meio-dia, beleza. Então, somente se perder aqui esses 11,17 para a gente pensar em R$11 aí, né? Que é a mínima do meio-dia, ok? Semanal. Olha, na semana subiu 5,2%, tá? Mas não conseguiu romper a máxima da semana passada, tá? Então continua aí esses 11,55 como resistência interessante e depois a mais importante na média exponencial de 9 em 11,93. Mínima 10,52 é o suporte aí que temos para o gráfico semanal. Mercado Livre, gráfico diário de Mercado Livre, alta de 1,75%, fechou cotado 56,37. No dia anterior perdeu as médias e aqui recuperou exponencial de 9. Então, exponencial de 9, 55,70 é o primeiro suporte, depois a mínima do dia 54,12. Resistência na média de 21, 56,53, depois a máxima do dia 56,94. Gráfico de 60 minutos. Vamos ver como que foi. A abertura foi aqui, não conseguiu romper as médias, caiu, depois rompeu o exponencial de 9, se segurou, depois rompeu média de 21 aí às 14 horas. Então aí tá aí, perdeu, no finalzinho perdeu, né? Então precisa recuperar novamente logo nas primeiras horas os 56 e 17, tá? É isso daí. Tá aqui, a mínima do meio-dia tá aqui, tá? Somente se abrir mesmo perdendo essa região aqui, ó, 55,32 para a gente começar a pensar em 54,32, tá bom? Semanal esteve lá em cima e não conseguiu passar, né? Assim, bateu lá e voltou bem, tá? Então, aqui vai ser uma resistência importante, a resistência mais importante é esse 59,93, a máxima da semana, mas fechou aí bem perto da máxima da semana passada, que é 56,56, então
é a primeira resistência que temos para o semanal, tá? Então esteve lá em cima, mas não conseguiu fechar acima. Então, primeira 56,56, depois a máxima da semana 59,93. Mínima 53,11 é o suporte aí que seria interessante não perder essa semana, tá? Mas é aquele negócio, né? Tá fora da banda de Bollinger, volta para dentro e agora aqui vai encontrar resistência interessante. Vamos ver se essa semana chega pelo menos perto e fecha lá mais perto, tá? Tesla, gráfico diário de Tesla, alta de 1,64, fechou cotada em R$ 127, mínima R$ 167 a cotação, mínima 162,02 é o primeiro suporte, máxima 170,05 é a primeira resistência. Tesla que já faz algum tempo que eu não faço essa análise, né, no meu canal, mas há um tempo atrás eu estava fazendo a análise, ela estava aqui nessa região mais ou menos, por aqui, e eu havia mencionado que ela estava aqui rompendo aqui, se viesse romper aqui teria que ter muita força, né, para continuar essa alta dela, teria que ter muita força, e que seria bom não perder as médias. Eu avisei. Por quê? Porque já tinha aqui, mesmo estando aqui em cima, nessa região, eu havia mencionado que existia força vendedora predominante. Então, quando é assim, não é bom perder as médias, tá? E é o que aconteceu, ela perdeu as médias, né? E é isso aí, tá? Então, para quem assiste meus vídeos, para quem já acompanha, já sabia disso, né? Já sabia dessas possibilidades aí, tá? Todas as vezes que está nessa região assim, subindo, mas não tem força compradora predominante, a predominante é vendedora, não pode perder as médias. Por que não pode? Porque a queda pode se acentuar mais, né? Que é o caso assim, ó, 6%, e 6% com uma ação que custa 180, 200 reais é muita coisa, tá? Então é isso, né? Mesmo que rompesse aqui, teria que ter muita força para continuar subindo, tá? Porque às vezes rompe, vai só um pouquinho, né? Aí forma famoso topo duplo, né? Aí depois vem arrebentando, né? É isso, tá? Então tá aí, para quem já acompanha já sabia. Então agora vamos ver o gráfico de 60 minutos aí, né? A abertura foi aqui, logo na segunda hora já reagiu, rompeu o exponencial de 9. Terceira hora veio aqui embaixo, reagiu muito bem, rompeu média de 21 e nas últimas horas devolveu. Tá, então o que precisa agora? Romper 167 e romper 167,69, trabalhar acima disso. E se abrir caindo? Tá, se abrir caindo, aqui, meio-dia, ó, 163,11, tá? É isso aí. Aí depois, mínima do dia. É esse o suporte que temos, ok? Gráfico semanal. Semanal perdeu mínima da semana passada. Semana passada que havia rompido a exponencial de 9 e essa semana perdeu, tá? Então, agora para a semana que vem, 162,02 é o primeiro suporte, depois suporte na média de 21, 149,15, certo? Resistência na exponencial de 9, 175,37, depois a máxima da semana 179,41. Então é isso aí. Pessoal, quero deixar bem claro mais uma vez que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos aí um ótimo final de domingo de descanso para vocês e boa sorte aí nos seus negócios na semana que se inicia. Até mais. Valeu!